Oi, tudo bem com você? Eu espero que esse vídeo chegue até você e te encontre desfrutando da graça do nosso Senhor, do poder, das bênçãos de Deus sobre a sua vida e com certeza que você possa se lembrar que hoje mesmo as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre você. Você recebeu um novo dia de presente, você tem esse presente que é o dia de hoje. Se você está aqui me ouvindo, com certeza você está vivo, você está respirando e Deus te deu esse presente, o dia de hoje, como um presente para você. Que você possa viver ele da melhor maneira possível, viver ele para a glória do nome do Senhor. Que você possa desfrutar ainda nesse dia da graça do Senhor sobre você. Enfim, chegamos em dezembro de 2020. Talvez você, como eu, ainda durante o ano pensou: será que a gente chega em dezembro? Como será que vamos chegar em dezembro? Pois é, mas estamos aqui. Dezembro de 2020, o ano já acabando, um ano tão difícil, um ano tão tenso e intenso. Um ano pesado, um ano cheio de fortes emoções, cheio de surpresas, algumas boas para algumas pessoas, outras não tão boas, outras totalmente desagradáveis e traumáticas. Eu tenho certeza que você, direta ou indiretamente, enfrentou alguma dor, algum momento intenso de dor e de tristeza durante esse ano. Por isso eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, um dos momentos mais difíceis da minha vida. A gente tem a tendência de querer apagar da nossa memória momentos ruins que nós vivemos. E eu também tive essa tendência, eu também pensei nisso. Alguns meses, alguns anos, alguns dias poderiam ser riscados do calendário e eu ouvi muito dizer que o ano de 2020 poderia ser um desses. Mas o fato é que apesar da gente pensar, apesar da gente desejar esquecer, desejar apagar da memória e do calendário algumas datas, a gente não consegue se esquecer completamente. A gente normalmente tem a tendência de se apegar a algumas coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Normalmente a gente se apega ao que é bom, pensando: ai, aquele tempo, como foi bom. Ai, aquele ano podia voltar. Ai, igual aquele ano não vai ter outro. Ai, igual aquela situação, duvido que eu vivo de novo. Ai, meu Deus. E a gente se apega a coisas boas nesse sentido, querendo continuar a viver lá naquele dia daquela situação boa, daquela coisa legal que a gente viveu. E a gente fica tão apegado àquilo que a gente esquece do que tem pela frente. Ou então a gente se apega tanto ao que foi mal, ao que foi ruim, que a gente fica assim: ai, aquele ano foi terrível, aquela dor que eu vivi, ai meu Deus do céu, eu não consigo me levantar, eu não consigo sair desse lugar por causa daquela dor, por causa daquela dificuldade, por causa daquela provação, por causa daquela situação. E a gente se apega tanto a coisas ruins quanto a coisas boas. Numa das situações da minha vida em que eu estava me apegando a algo ruim que me aconteceu, a uma dor profunda que eu vivi, o Senhor me trouxe uma palavra. E a palavra que Ele me trouxe eu quero compartilhar com você, está lá em Filipenses 3, nos versículos 14 e 15. E diz assim, o apóstolo Paulo falando: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e essa foi uma chave para mim. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e olhando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Paulo está falando assim: Deus me chamou, Deus me deu um propósito de vida, Deus me deu uma razão de viver. Aquilo que passou não pode me prender, não posso me apegar àquilo que passou. Eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para aquilo que Deus tem para minha vida. Quando a gente olha para o ano de 2020, olha lá para trás e pensa de março, abril, maio, junho, e durante todo o ano, a gente, com certeza você tem alguma coisa, algum dia, algum momento, alguma situação na qual você vai olhar para trás e vai querer se apegar e falar assim: ai, aquele dia, aquela dor, aquela situação, ou então aquela bênção que eu recebi, que coisa boa que eu vivi naquele dia, naquele tempo, naquele período, ou que coisa ruim que eu vivi. E você vai ter a tendência, a sua carne, a sua natureza vai querer te fazer ficar presa naquele dia, naquele momento, naquela situação, naquela dor ou naquela bênção. Mas o que Deus quer falar para mim e para você hoje é que a gente deve se esquecer das coisas que ficaram para trás. E quando o texto fala sobre se esquecer daquilo que ficou para trás, não quer dizer que a gente não vai lembrar de nada, que aquilo vai ser riscado da nossa memória. Nós somos humanos, nós não temos como simplesmente apagar da nossa memória aquilo que nos aconteceu. Nós não temos como nos esquecer de pessoas importantes que passaram por nós e que se foram durante esse ano ou durante a nossa vida. Nós não temos como nos esquecer de problemas que enfrentamos, de dores, de dificuldades que nós enfrentamos. Nós vamos nos lembrar, psicologicamente nós vamos nos lembrar, nossa mente não vai apagar.
Mas o que Paulo quer dizer com esquecendo-me das coisas que ficam para trás, quer dizer, não vou me apegar àquilo que passou. Não vou ficar presa no passado. Não vou ficar presa num ano difícil, num dia difícil, numa dor, ou até mesmo numa bênção, num momento de alegria que eu vivi. Quando a gente fica preso, a prisão nos impede de sair. A prisão nos impede de olhar à nossa volta. Quando a gente tem uma grade na nossa frente, a gente não consegue ter uma visão daquilo que está acontecendo. Então, o que Deus falou para mim foi isso: não se prenda, não se apegue àquilo que você viveu. Foi difícil, foi dolorido, foi, mas não se apegue a isso. Isso não quer dizer que eu vou esquecer completamente de pessoas, de dias, de coisas. Vou me lembrar como me lembro ainda hoje e como vou me lembrar para sempre. Mas isso quer dizer que eu não devo me apegar àquele dia, àquele momento, àquela situação, àquela coisa que eu vivi. Eu preciso me esquecer do que ficou para trás e olhar diante de mim, porque para frente tem algo muito mais lindo que o Senhor tem preparado. A gente pode parar e pensar, ai, tomara que 2020 seja melhor. Vai ser uma bênção, vai ser melhor se você parar de se apegar àquilo que ficou para trás. Por isso eu queria convidar vocês, a palavra nos desafia, esse texto nos desafia a deixarmos, a nos libertarmos daquilo que ficou para trás e a nos dispormos a viver o novo que Deus tem para nós. Deus tem um alvo para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Mesmo através das dores que você viveu, não se apegue a elas, mas use as dores, use o que passou para te empurrar e te impulsionar para cumprir o alvo e o propósito que Deus tem para você. Que Deus te abençoe através dessa palavra, assim como abençoou a minha, e que você tenha um final de ano maravilhoso na presença do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus.